Olá, mamães! Como é que foi a noite de vocês hoje? Eu espero que tenha sido ótima. Mas se acaso não foi, o vídeo de hoje justamente é sobre isso. Como ensinar os nossos bebês a dormir a noite toda. Algum tempo atrás eu fiz 2 posts lá no blog sobre sono. O primeiro foi exatamente com esse título. Eu contei a minha experiência, a teoria que eu me inspirei para ensinar o Francisco a dormir. E também o outro post foi umas dicas um pouco mais rápidas, assim, e respondendo as maiores dúvidas de vocês. Então vale a pena dar uma olhadinha lá depois do vídeo, que com certeza quando lá no post eu acabo colocando mais coisas, né? Assim, antes de começar a falar sobre sono, tem algumas coisinhas que eu queria deixar claro, que confundem muitas mães, e eu tenho certeza que isso é o que gera mais ansiedade na hora de dormir. Esses pequenos mitos, ou até mesmo assim, coisas que a gente não percebe que faz, ou que se cobra quando o assunto é sono do bebê. Uma das primeiras coisas que a gente tem que cuidar é que os bebês, nem todos eles, têm a mesma necessidade de sono. Por exemplo, algumas crianças precisam dormir 12 horas, que nem é o caso do meu filho, mas existem crianças que dormem 8 horas e já é o que elas precisam, tem crianças que dormem 10 horas. Então, cada criança tem um tempo de sono que necessita. O que eu quero dizer com a noite toda é da hora que a criança dorme até de manhã, sem acordar aquelas várias vezes, assim, de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas. Então, não preste atenção no filho do outro, do teu vizinho, da tua prima, preste atenção no teu filho, nos sinais que ele te dá e nas necessidades dele, porque nem todas as crianças são iguais. Depois, livre-se de expectativas, porque o sono do bebê, por mais que a criança durma muito bem, existem momentos, principalmente durante o primeiro ano do bebê, que as crianças acordam mais, que as crianças tem noites que elas não dormem. E que momentos seriam esses? Picos de crescimento, saltos de desenvolvimento, os dentes, febres, refluxo, todas essas coisas influenciam na noite de sono do bebê. Também, claro, o medo, a insegurança, né? As outras questões mais emocionais. Mas o que eu quero dizer é que mesmo que a criança durma super bem, vai ter momentos em que ela não vai dormir. E não significa que o teu filho deixou de dormir, são apenas momentos. E falando sobre expectativas, tem um ponto muito importante. Comece da maneira que você deseja manter. Porque os bebês, até eles terem 3 meses, é difícil eles desenvolverem algum costume, alguma mania. É mais fácil, digamos, se você quer deixar ele no seu quarto, até porque ele é muito pequenininho, você é insegura, você tá com medo, eu era assim, você quer ter ele próximo. E também outra coisa que é muito mais fácil para amamentar, mas você tem o objetivo de que ele volte para o quarto dele, que ele durma sozinho. Então, antes dele completar 3 meses, já vai ensinando ele a dormir sozinho. Se você quer compartilhar a cama, se você quer dormir com ele, já ensine ele assim também desde o início. Porque a partir do 4º mês, geralmente as crianças elas demoram de 15 a 30 dias para perder um costume. Então, por exemplo, você vai demorar muito mais tempo para ensinar ou para tirar um costume do seu bebê depois que ele já tiver mais de 3 meses. Isso é uma decisão que o casal tem que tomar, e aí depois que vocês decidirem os dois, estabeleçam. Terceira coisa, presta atenção nos métodos que você escolher para ensinar seu filho a dormir. Se você abrir a internet, qualquer site, e pesquisar sobre como ensinar o bebê a dormir, vai ter trilhões de dicas, mas você tem que aprender a filtrar isso. Por que eu digo isso? Porque existem vários métodos milagrosos que, se você deixar o bebê chorando a noite inteira no berço sozinho, ele vai parar de chorar e vai começar a dormir. E realmente, isso vai acontecer, a criança vai parar de chorar e vai dormir. Mas por que isso acontece? Esse é um dos métodos mais famosos, por isso que eu tô falando dele, mas existem outros. Quando as crianças elas choram, elas querem ser ouvidas. Se a gente deixar elas chorando, gritando no berço, desesperadas, elas vão entender com o passar do tempo que elas não são ouvidas, que nós não estamos ali para ajudar elas, que nós não estamos disponíveis
para isso. Então, se a criança chora, é porque ela tem um motivo. Nenhum bebê chora por nada, só para te incomodar. Quando o bebê chora, ele precisa muito do apoio emocional da mãe, porque ele tá triste, porque ele tá com medo, porque ele tá assustado, porque ele não conhece esse mundo ainda. Então, se ele chora é porque ele precisa de algo. Se ele tá com fome, se você deixar ele chorando, ele vai entender que ele não pode contar com a pessoa que ele mais confia, que é o pai e a mãe. Então, para o vínculo do bebê, para a criação de vínculo, é muito importante essa resposta emocional ao choro. O bebê chorou? Espera um pouquinho, você vai identificar se aquele é um choro de dor, se é um choro de fome, aí você vai ver ele. Mas não deixa ele chorando, gritando, desesperado na cama, sozinho para dormir. Isso vai fazer o contrário do que o que você espera, né? Que é ensinar ele a dormir. Você só vai ensinar o seu filho a se calar. Tem alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção que podem influenciar muito na noite de sono do bebê. Eu vou começar pelo ritual do sono, que eu acho que é o início, né? Desde que o bebê nasce, é muito importante você desenvolver, criar na sua casa um ritual do sono para o bebê. O que seria isso? Seria ensinar para o seu filho que a hora de dormir está chegando. É bem simples. Eu sempre acostumei o Francisco, isso desde o dia que ele nasceu, que a hora do sono chegava depois do banho. Então, eu dava o banho nele, depois eu fazia uma massagem para ele, aí depois eu dava o leite e aí ele ia dormir. Então, o nosso processo de ritual do sono tem esses detalhes, mas tem algumas outras coisas. Sempre deixei a luz mais apagada, um ambiente mais escurinho, então, que ele já sabia que é a hora de dormir. Eu fui ensinando ele que aquele momento era um momento que a gente tinha que ficar mais relaxado, um momento mais tranquilo. Outra dica importante é ensinar para o seu bebê desde que ele é pequeno o que é dia e o que é noite. Tem muitas mamães que dizem, meu filho troca o dia pela noite. Sim, isso é verdade. O bebê, quando ele nasce, ele não sabe se é dia, ele não sabe quando é noite. No útero era sempre a mesma coisa, né? Era sempre igual. E como fazer isso? Sempre mostre para o seu filho que dormir durante o dia e dormir durante a noite é diferente. Por exemplo, durante o dia, não escureça o quarto, deixa ele com bastante luz para que seu filho veja que durante o dia é claro para dormir. Deixa os barulhos da casa naturais, por exemplo, a máquina de lavar roupa. Não deixe a casa silenciosa, que o seu bebê vai entender que durante o dia tem barulhos, durante o dia o sono é mais rápido e durante a noite não. É tudo silêncio, é tudo calmo, é escuro e esse é o momento que ele tem que dormir a noite toda. E outro detalhe muito importante é você, já quando chegar ao final da tarde, começar a desestimular o seu bebê, abaixar o volume da TV ou se ele assiste vídeos, desliga o vídeo, vá diminuindo um pouco as atividades, porque se o bebê estiver muito super estimulado, vai ser difícil para ele conseguir pegar no sono e ele vai ficar a noite toda repassando isso. Ele vai acordar porque ele vai estar muito agitado, então diminua as atividades. Outro detalhe muito importante é a hora que você coloca o seu filho para dormir. Isso é, nossa, assim, ó, a chave, sabe, para o sono do bebê. Comece a reparar que tem uma hora que o bebê tá brincando, tá feliz, mamou, tá animado, e aí, o que acontece? Ele começa a, de repente, bocejar. Ele abre a boca uma vez, ele boceja 2 vezes, ele boceja 3 vezes. Esse é o momento de você levar ele para a cama. A gente chama que essa é a janela do sono. Se você levar o bebê dormir no primeiro momento em que ele começar a sentir sono, vai ser muito mais fácil para ele dormir. Porque os bebês, quando eles ficam muito cansados, eles não conseguem dormir. É até engraçado, né? Às vezes a gente acha que segurar o bebê acordado vai fazer ele sentir mais sono, mas na verdade não. Vai só, novamente, super estimular o bebê. E ele não vai conseguir pegar no sono rápido, ele vai demorar muito tempo. E aí ele vai ficar nervoso porque ele não consegue dormir. E ele vai chorar até ele pegar no sono. Principalmente quando a criança é menor. Depois que ela cresce um pouco, ela se adapta que ela sabe que ela vai dormir. E aí muda. Depois de 1 aninho ou até com 10, 11 meses, eu já percebi pelo Francisco que o padrão de sono ele muda um pouco. A criança começa a dormir muito melhor. Então esses detalhes assim não influenciam tanto. Então vamos para a parte prática. Por que os bebês eles acordam várias vezes à noite? Em primeiro lugar, o sono do bebê ele não é exatamente igual ao nosso, tá? Ele tem padrões muito diferentes, principalmente nos primeiros anos do bebê, porque o bebê, o sono do bebê ele passa sempre por ciclos de sono. Por exemplo,
Os ciclos do sono mais ou menos dos bebês duram 1 em 1 hora. Então, nesse período de 1 em 1 hora, quando terminar um ciclo de sono profundo, né, para um sono mais leve, o que vai acontecer? O bebê ele vai começar a se movimentar na cama, ele vai trocar de posição, ele vai ter um leve despertar. E se nesse leve despertar algo o estiver incomodando, ele vai acordar e aí ele vai chorar. Por isso que tem bebês que acordam de hora em hora, tem bebês que acordam em 2 horas. E como fazer para isso não acontecer? Os bebês, quando eles dormem, eles sempre recordam da última imagem quando eles dormiram. Por exemplo, se o bebê dormiu no colo da mãe, quando ele passar por esse leve despertar e ele não estiver no colo da mãe, ele vai chorar, porque ele vai querer voltar para o último lugar que ele lembra, que era o colo. Se ele estiver mamando no seio ou na mamadeira, ele vai lembrar disso e ele vai querer voltar para a mamadeira, ele vai querer mamar várias vezes à noite. E isso são o que a gente chama de costumes que a gente dá para o bebê. Então, se o bebê tiver 1 ou 2 ou 3 costumes, não importa, né? Quando ele tiver esse leve despertar, ele pode acordar, porque vai ter algo influenciando no sono dele. E isso pode acontecer várias vezes à noite, tá? Como pode acontecer 2, 3, mas pode acontecer 10, 8 vezes. Para quem tem uma criança que dorme bem, me ouvi falando que um bebê pode acordar 8 vezes à noite, nossa, vai parecer absurdo. Mas para quem tá vivendo isso, vai se identificar. Quando o Francisco nasceu, eu não sabia nada, tá? Detalhe, eu lia bastante, mas não sabia nada. Simplesmente ele nasceu e eu comecei a fazer ele dormir. No colo, cantando uma música e nanando. E às vezes mamando. Então, às vezes eu fazia ele dormir mamando no peito, quando ele mamava eu colocava na cama. Aí nos melhores dias ele dormia 3 horas e acordava para mamar novamente. Depois... Isso foi conforme ele foi crescendo, na verdade, em vez de ele dormir melhor, ele foi acordando mais. Quando eu tinha 1 mês, ele dormia melhor que quando ele tinha 3 meses. Eu deitava para dormir, eu acordava sempre mais cansada, porque parecia que eu não chegava nem a pegar de sono direito, eu já tinha que acordar. Era muito cansativo. E aí, quando ele chegou no 4º mês e eu vi que nada estava melhorando, eu resolvi me informar sobre o assunto. Então, eu comecei a identificar todos os costumes que o Francisco tinha. Isso é muito importante vocês fazerem. O que está influenciando ele? Ele dormia mamando, ele dormia ouvindo música, eu cantava para ele, eu nanava ele. Então eu tinha várias coisas. E eu comecei a pensar tudo aquilo que eu costumava fazer todos os dias para ele dormir. Eu analisei durante 1 semana, mais ou menos, todos esses comportamentos dele antes de dormir. E eu notei que de todos os costumes dele, o principal era eu dormir no peito. E o segundo, claro, era dormir nanando no colo, né? Então eu comecei devagar. Não comece assim do nada. Simplesmente, a partir de hoje, você não vai mais nanar o neném, você não vai mais dar o seio para ele dormir. Isso, o bebê vai ser um impacto para ele. E aí a resposta vai ser pior ainda, porque daí ele vai gritar, vai chorar. Você não vai ir aos poucos tirando o costume dele. E com tudo que você for a ensinar para o bebê, eu já falei no outro vídeo sobre birras, que você tem que ir com calma. Eu comecei durante o dia a tirar esse costume do Francisco de dormir mamando. Quando ele ia dormir à tarde para fazer a soneca, eu começava a mexer nele, eu não deixava ele dormir. Eu descobri a forma que ele não dormia, porque eu me empenhei nisso, eu decidi que eu ia ensinar ele a dormir. Mas isso de uma forma tranquila, né? Eu não ficava chacoalhando ele, eu passava a mão no seu rostinho. Quando eu via que ele ia dormir, às vezes eu tentava trocar de seio. Ou se o seu filho toma uma mamadeira, a mesma coisa, mexe um pouco na mamadeira, que ele dá aquele despertar, quando o bebê sai do seio ele desperta. Depois que você viu que ele não está mais dormindo e mamando durante o dia, começa a fazer isso à noite. Faça alguma coisa para que ele entenda que ele não vai dormir mamando, que ele vai mamar, porque comer é uma coisa e dormir é outra. Essas 2 atividades, elas não precisam estar relacionadas, aliás, elas não devem. Segundo o costume do Francisco, era dormir nanando no colo, né? Noite inteira, a mãe pra lá e pra cá. Então, aos poucos, eu comecei a tirar esse costume dele também. Esse foi um pouquinho mais difícil. A primeira coisa que eu fiz foi desvincular o colo. Eu comecei a não fazer ele mais dormir no meu colo. Comecei a fazer ele dormir no carrinho. Eu colocava ele no carrinho, daí eu nanava ele. Às vezes ele demorava 1 hora para dormir. Ficava quietinho me olhando, mas demorava 1 hora. E foi passando os dias, ele foi aprendendo a dormir no carrinho. Depois que eu vi que ele já estava pronto para dormir sozinho, eu comecei a colocar ele na cama. E todos os dias que a gente ia dormir, eu fazia certinho o ritual do sono e eu colocava ele na cama.
E aí, aos poucos, ele foi aprendendo a se acalmar sozinho. Ele foi descobrindo como dormir. Eu dei essa oportunidade para ele. Quando ele era pequenininho, ele se movimentava um pouco para um lado, para o outro e dormia. Conforme ele for ficando maior e até hoje, a mania dele é, ele se vira para um lado, daí não fica muito confortável, ele se vira para o outro. E isso ele demora uns 15 minutos. Não é assim, ele dorme, fecha o olho e dorme, né? Quando ele era menor, ele dormia mais rápido. Mas agora ele tem o jeito dele e eu não influencio nisso. Eu deixo ele, eu fico com ele no quarto até ele pegar no sono. Dá um beijo de boa noite, às vezes a gente faz uma oração. Então ele deita na cama, vira para o lado, se movimenta, no tempo dele dorme. E isso para ele é natural. Ele sabe que ele tem que dormir. Durante a tarde é a mesma coisa. Outra dica é cuidar quanto tempo o seu filho está dormindo durante o dia. Porque o sono do dia influencia um pouco no sono da noite. Até a rotina durante o dia, né? Dependendo de como for a rotina, se você fugir muito da rotina, se o bebê tiver muitas atividades diferentes, se vocês saírem, tudo que vocês fizerem de diferentes pode influenciar na noite. Mas preste atenção e cuide para não deixar o seu bebê dormir mais que 2 horas. Porque a partir de 2 horas isso já começa a influenciar no sono noturno. A alimentação dos bebês durante o dia também influencia muito durante a noite. Então preste atenção se o seu filho está se alimentando bem durante o dia, se ele não está comendo pouco, porque às vezes os bebês, quando eles comem pouco durante o dia ou quando eles mamam pouco, eles vão precisar mamar muito à noite para recuperar toda essa energia, todos esses nutrientes que eles precisam. Às vezes o seu filho acorda para mamar mesmo com fome, não é por outro motivo, várias vezes. Talvez se você tentar aumentar a alimentação dele durante o dia, à noite ele vai sentir menos necessidade. Outra dica bem interessante é você conhecer os padrões de sono do seu filho. Porque muitas vezes a gente acaba influenciando no sono dos bebês simplesmente porque a gente não conhece eles, porque os barulhos que eles estão fazendo são normais. Por exemplo, aqui em casa, o Francisco, eu já sei que os ciclos de sono dele passam mais ou menos de 2 em 2 horas. Então, quando ele está passando de um ciclo de sono profundo para sono leve, se eu influenciar nesse momento, por exemplo, se eu entrar no quarto, se eu tocar nele, se eu virar ele, ele vai acordar. E quando ele acordar, ele vai acordar assustado e ele vai chorar muito, muito e vai demorar para dormir. Eu fico ouvindo ele na babá eletrônica, né? E eu só influencio se realmente precisa. E eu só descobri isso prestando atenção no Francisco. No início eu ia lá, eu mexia com ele, aí ele chorava. E eu comecei a prestar atenção que eram só pequenos momentos. Quanto menos eu influenciar, quanto menos você influenciar, melhor vai ser o padrão e a qualidade do sono do seu filho. Toda teoria, ela só funciona na prática se for adaptada. Se você adaptar ela ao seu jeito, ao jeito do seu bebê, da sua família, da sua rotina. Você tem que criar uma rotina possível, que você vai conseguir fazer isso todos os dias, de acordo com os teus horários, os horários do teu filho. Os bebês são diferentes e os padrões deles também são diferentes. Esqueça essa história de que o bebê é um sistema, porque os bebês eles não funcionam todos iguais. Então é muito importante você descobrir quais são o choro de fome, para você saber se à noite é sono, se é fome, se ele está com dor. É muito importante você saber os horários do seu filho. Nem que você pegue um diário, um caderno e anote todos os dias mais ou menos a rotina dele, mais ou menos como ele faz as coisas, que você vai começar a descobrir padrões nisso. Um dos principais motivos que as crianças acordam à noite é porque elas sentem fome. Então, depois que o seu filho tiver já 4 meses, você vai perceber que ele não vai mais ter tanta necessidade de mamar assim de hora em hora ou a cada 3 horas. Ele já vai ter estabelecido assim mais ou menos um padrão. Mesmo você amamentando em livre demanda, então, para evitar que o seu filho sinta fome durante a madrugada, o que você pode fazer? O Francisco, ele ia dormir mais ou menos umas 8h30 da noite, então esse era o último mamar. Quando era mais ou menos 11h30 da noite, meia-noite, por aí, eu dava um mamar com ele dormindo. No início foi um pouquinho difícil assim até ele se acostumar. Na verdade, eu é que tinha medo assim de colocar a mamadeira na boca dele e ele despertar. Eu ia tocando a mamadeira nos lábios dele, e aí por instinto ele abria a boca e eu dava um mamazinho para ele. Então ele tomava essa mamadeira à meia-noite e ele dormia direto até às 6 da manhã. Aí às 6 da manhã ele acordava para mamar, era o tempo que ele aguentava. Eu dava outro mamar
e ele continuava dormindo até umas 8h30. Isso continuou assim até eu acho que uns 9 meses. Depois do 9º mês, esse mamar às 6 da manhã, ele largou, ele não fazia mais. Ele mamava só meia-noite e ia direto até as 8h30, 9 horas da manhã. Agora, quando ele completou 1 ano, já mudou novamente. Ele largou a mamada dos sonhos, ele não mama mais à meia-noite. Tudo isso naturalmente. Eu sempre deixei ele me dizer as coisas, eu sempre deixei ele expressar, sabe, o que ele precisava. Então, ele tinha fome durante a madrugada, eu comecei a antecipar o leite. Eu já me antecipava, né? Eu dava a mamada dos sonhos, ele aguentava. Mas de manhã, quando ele precisava, eu dava novamente. E depois que ele começou a sentir que ele não sentiu mais necessidade disso, ele largou. Porque eu acho assim, gente, muitas pessoas nos dizem, até profissionais, que a partir do 4º mês o bebê não pode mais mamar na noite. Ele já consegue ficar 12 horas sem comer. Uma criança não é um sistema. Ela não foi pré-programada. Nem todas as crianças são iguais. Se o seu filho, você sabe se o seu filho tem fome ou não. Você sabe que ele às vezes tem uma necessidade diferente. Então eu acho que a gente não deve forçar isso, tirar o leite dele se é algo que ele precisa. O que eu fiz? Eu encontrei uma forma, né, de organizar essas mamadas à noite, que ele me acordou menos e funcionou. Mesma coisa com o horário de dormir. Gente, como descobrir qual é o horário que o nosso filho sente sono? Não existe como estabelecer isso. Todas as crianças vão dormir às 8h30 da noite. Cada criança dorme no horário que sente mais sono. Mas isso geralmente é mais cedo, tá? Cuide para o seu filho não dormir meia-noite, no horário de sono que ele sentir mais sono é meia-noite. Na verdade, ele vai sentir um pouco mais cedo, mas você tem que prestar atenção quando esse horário chegar. Eu quero só salientar uma coisa antes de terminar o vídeo. É muito importante a gente sempre lembrar que somos nós que estabelecemos a maioria dos costumes do nosso filho, somos nós que estabelecemos padrões, nós que ensinamos as coisas para os nossos bebês. Afinal, a gente tem muito mais experiência que eles, né? Então é muito importante que a gente assuma o comando, que a gente mostre para os nossos filhos o que eles podem e o que eles não podem fazer, que a gente dê limites para eles, que a gente dê horários para eles. Mostre para o seu filho que você sabe do que você está fazendo, que você tem razão nisso que você está fazendo. Não se mostre insegura quando ele vai dormir, porque as crianças elas precisam de alguém que direcione elas. Por isso que, novamente, a rotina é tão importante. Elas precisam de uma direção de um adulto. Elas precisam que o adulto mostre para elas por onde caminhar. Os resultados, eles vêm com o tempo. Você está ensinando para o seu filho coisas valiosas para o resto da vida dele. Não está ensinando só ele a dormir. Então, preste atenção no seu comportamento também. Não só no comportamento do seu filho. Lembra do vídeo de birras? A forma que você está agindo na hora de dormir. Será que não é um momento ruim para você? Será que você não está ansiosa? Será que você não está passando isso para o seu filho? Tenha paciência, seja firme, não desista da sua rotina, das coisas que você está ensinando para o seu filho. Não importa o que as outras pessoas forem te falar, só hoje, nana ele, isso não dá bola. Não dê ouvidos para quem não está dentro da tua casa te ajudando, ou para quem não está vendo como é que é o dia a dia de vocês, compartilhando, tá? Preste atenção em você, no teu filho, na família, né? E siga isso. Não esqueça que todos esses passos juntos é que vão trazer um resultado final. Não adianta você só tirar um costume do bebê, mas você não leva ele dormir na hora certa, ele não tem rotina, ele não tem ritual do sono, não vai adiantar. Não adianta ele só não dormir nanando. Tudo isso é um conjunto de ações. Então, mamães, se ficou alguma dúvida, porque eu acho que eu falei várias coisas, mas eu posso ter falado rápido demais, apesar do vídeo ter ficado longo, vocês podem, como sempre digo, me escrever, me mandar recados lá no Instagram, na nossa fanpage ou no nosso e-mail. Eu vou deixar o nosso e-mail aqui, vocês podem me escrever e contar a história de vocês, se vocês estiverem precisando de alguma ajuda. Quem sabe eu consigo ajudar, né? E lembrando que tudo isso que eu falei, eu aprendi baseado num livro. Eu fui modificando o que eu li de acordo com o meu dia a dia, de acordo com o meu filho. Não tente se basear nos meus horários, na minha rotina, e sim na rotina e nos horários do seu filho, nos horários que ele sente mais sono.
porque aqui em casa é de um jeito, mas aí na sua vai ser diferente, né? Então, pessoal, não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Eu vou deixar aqui um linkzinho, vocês clicam nele, que vai abrir direto uma janelinha e é só confirmar a inscrição. E clique no gostei para eu saber que você gostou do vídeo. Então, pessoal, até a próxima. Beijinhos!